Bom dia, senhores. Passando aqui para a gente fazer mais uma correção da atividade do sétimo ano da nona semana. Ok? Vamos lá. O que é que diz a nossa atividade? Observe as figuras seguintes, certo? Eu tenho, na horizontal eu tenho 6 quadradinhos, na vertical eu tenho também 6, totalizando um total de 36. Essa é uma representação geométrica de uma raiz quadrada, ok? Vamos lá, nosso segundo exemplo, se eu olhar só para a horizontal, eu tenho, vou olhar só para cá, eu tenho 2/3, né, pessoal? Eu tenho 2/3. O que é que significa 2/3? Que eu tomei 2 de 3 partes, dividi em 3 e tomei 2, tanto na vertical como na horizontal. Aqui, eu tenho 10 quadradinhos na nossa terceira figura. Eu tenho 10 quadradinhos, certo? Na horizontal e também na vertical. Só que eu tomei 7 deles, 3 eu não tomei. Então, se eu tenho 10 e tomei 7, eu tenho 7 sobre 10. Ou nosso decimal 0,7. Após a vírgula eu tenho uma casa. É o meu numeral dividido por, aqui no denominador, quantos zeros for o número de casas após a minha vírgula. Após a minha vírgula só tem uma casa, vai ser só um zero. Ok? 0,7 é a mesma coisa de 7 sobre 10. Vamos lá. Aí o que é que ele pede aqui na nossa questão, pessoal? Por meio dessas figuras, descubra geometricamente o valor de 36. Primeiro eu tenho um número natural, certo? Raiz de 36 é igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36, não é isso? Então, note que eu tenho 6 quadradinhos na vertical, na horizontal, e 6 na vertical, totalizando o total de 36. Como o total, pessoal, é 36 quadrados, eu posso representar essa raiz de 36 dessa forma. Essa figura aqui é um quadrado, onde o meu lado é igual ao meu comprimento, ok? Isso é a característica do quadrado, lados iguais, não é isso? Vamos lá. Pessoal, a raiz de 49. 49, após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho 2. Então, vai ser quantos zeros no meu dominador? 2. O item B. Raiz de 0,49. Isso aqui é um decimal. Vou transformar ele numa fração. Então, a raiz vai ficar o número 49 dividido por, após a vírgula, 2 casas, vai ser 2 zeros. Ok? E a raiz de uma fração é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Isso aqui eu posso dividir em raiz de 49 sobre raiz de 100, pessoal. Posso dividir. Ok? A raiz de 49 quanto é? É 7, porque 7 vezes 7 é 49. E a raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é... Veja que a raiz de 0,49, quem é? 7 sobre 10. Ainda posso colocar em decimal, que é 0,7. Meu 7 dividido por 10, só um zero, só uma vírgula. Da direita para a esquerda, vírgula vai ficar aqui, não é isso? Então, a raiz quadrada de 0,49, quanto é, pessoal? 7, 0,7, ok? O que é que significa? Que eu tomei, aqui tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 49 quadradinhos, ok? E eu tomei, de 100, aqui no total tem 100, eu tomei 49. Isso é a nossa raiz quadrada. De quem? De 7 décimos. Eu só tomei 0,7. Então, a raiz aqui, de 0,49 é 0,7.
ok? E agora, pessoal, ó, raiz de 4 sobre 9. Se você olhar aqui para a nossa figura, eu tenho, ó, na vertical, eu tomei 2 quadradinhos de 3 na horizontal, na vertical, aqui na horizontal, na vertical. Também tem, ó, 2 quadradinhos de 3. Quanto é a raiz de AC aqui, ó? AC. Quanto é a raiz, pessoal, de 4 sobre 9? Raiz de 4 sobre 9, vamos lá. Isso aqui, ó, raiz de uma fração é raiz de quem? Do seu numerador, dividido pela raiz do seu denominador. Ok? A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz de 4 sobre 9 é quem? 2 terços. E esse 2 terços é a mesma coisa o que eu tomei aqui, ó. Tomei 2, né, ó. 2 de quanto? De 3. E aqui também tomei 2 de 3. Então, a raiz de 4 sobre 9, quem é? 2 terços. Ok? Vamos lá para a nossa segunda questão. Ela determine a raiz quadrada de cada um dos seguintes números, né? Os seguintes números a seguir. Pessoal, antes de a gente passar aqui, eu vou fazer um parâmetro para a gente aproximar aqui as nossas raízes, ok? Vou fazer um parâmetro. Ó, veja que alguns números multiplicados, ó. 1 vezes 1 é igual a 1, não é isso? Vamos lá, 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3 é igual a 9. 4 vezes 4 é igual a 16. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 6 é igual a 36. 7 vezes 7 é igual a 49. 8 vezes 8 é igual a 64. Ok? 9 vezes 9 é igual a 81. Ok? Vamos para... Isso é o nosso primeiro parâmetro. Vamos aqui para o nosso segundo. 10 vezes 10, pessoal, é 100. Não é isso, ó? Note que o 10, ó, 1 vezes 1 é 1. Eu só vou acrescentar esses dois zeros aqui, ó. O 2, agora vamos para o 20 vezes 20. Só olho para os dois números. 2 vezes 2, 4. Esse 0 e esse 0 vai acompanhar, ó. Viu? Agora, 30 vezes 30. 3 vezes 3 não é 9? Acrescento os meus dois zeros. E assim vai até... Vamos lá, 30 vezes 30, vamos lá, 40 vezes 40 é igual, 4 vezes 4 é 16, acrescenta os dois zeros. 50 vezes 50, 5 vezes 5 é 25, não é isso? E acrescenta os dois zeros. Então, 50 vezes 50 é 2.500. Vamos para o 60. Também, ó. 6 vezes 6, 36 e acrescenta os dois zeros. 70. 7 vezes 7 é 49. Acrescenta os dois zeros. 80 vezes 80. 64. 8 vezes 8. Acrescenta os dois zeros. 90 vezes 90. 81. E acrescenta os dois zeros. E por último aqui, ó. 100 vezes 100. O 1 continua, pessoal, ó, igual aqui, ó, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, e acrescenta os dois zeros. Aqui no 100 vezes 100, o 1 continua, vou acrescentar quantos zeros? 2 mais 2, são 4 zeros. Isso aqui é quem? 10.000, não é isso? Isso é o nosso parâmetro 2. Para que é isso? Para a gente aproximar a nossa raiz quadrada. O que é que significa? Raiz de 1 é 1, raiz de 4, pessoal, quem é? 2. Raiz de 9, 3, raiz de 16, 4, raiz de 25, 5 e assim vai, pessoal. Raiz de 2.500, quanto é? 50. Raiz de 900, 30. Raiz de 10.000, 100. Esse é o nosso parâmetro que a gente vai fazer para resolver a segunda questão e outras questões de raiz quadrada, pessoal. Vocês vão ver que com esse parâmetro fica mais fácil.
Pessoal, ó, quando eu tiver um número que termine com 1, veja, ó, termina 1 em 1. Qual desses aqui também termina em 1? Pronto. Quando eu tiver uma raiz quadrada que termine em 1, ou esse número termina em 1 ou termina em 9. O 4, ó, só tem dois números que terminam em 4. Ou o número termina em 8 ou termina em 2. O 9, ou termina em 3, pessoal, ou termina em 7. Agora, se ele tiver 5, pessoal, ele só pode terminar em 5. Ok? Se ele tiver 5, ele só pode terminar em 5. Ok? Existe raiz quadrada, pessoal, ó, terminando em 8? Não tem. Exata não. Veja que nenhum desses números aqui, pessoal, termina em 8. Existe raiz quadrada terminada em 3? Ó, veja, não tem. Ok? Existe raiz quadrada terminada em 2? Não tem, pessoal. Só existe raiz quadrada terminando em 1, em 4, em 9, em 6, em 5. Ok? Vamos lá, pessoal. Pronto. A segunda questão, pessoal, ó, ela determina a raiz quadrada dos números a seguir. Pessoal, eu posso, para agilizar logo o item E, já posso, pela nossa tabela, raiz de 3.600, quem é? A raiz quadrada é quem? 60. 2.500, pessoal, ó, pelo nosso parâmetro, é o que? 2.500? 50. Então, o item D e E, eu já sei. Ok? Vamos lá. Pessoal, ó, a raiz quadrada de 2.304, ok? Terminou, pessoal, em 4. Então, ó, vou lá para o meu parâmetro. Quais raiz quadrada termina em 4? Esse número, pessoal, só pode ser o quê? Esse número só pode ser 2 ou 8. Ele tem que terminar em 2 ou em 8, ok? Vamos lá, é 2.304. 2.000, ó. Tá, pessoal, o 2.300 está entre quais números? Os 2.300 está entre esses aqui, ó, entre 1.600 e 2.500. Concorda comigo que o 2.300 está entre 40 e 50 raiz quadrada? Ok? Pronto, a gente vai reduzir mais ainda, ó. Ok? Está entre o 40 e 50. 40 vezes 40 dá 1.600. 50 vezes 50 dá 2.500. E 2.300 está entre esses números. Entre 40, pessoal, e 50, eu tenho quantos números? Eu tenho 9 números. O 41, o 42, o 43, o 44, até o 49. Não é isso? Pronto. Vamos reduzir mais ainda o nosso nosso parâmetro. Pessoal, termina em quê? Em 4. Quais são os dois números que podem terminar em 4? É o final 2 e o final 8. Então, a nossa raiz quadrada ou é 42 ou é 48. Por quê? Porque está entre o 40 e o 50. E como ele termina em 4, só tem dois números que multiplicado terminam em 4. O 42 e o 48. Ok? Vamos testar aqui o 48. Vou fazer 48 vezes 48. O que é que eu quero? A raiz de 2.304. Ó, 8 vezes 8 é 64, vai 6. 8 vezes 4, 32. Com 6, 38. Agora, 4 vezes 8 é 32, vai 3. 4 vezes 4 é 16 e 3, 19. Agora, eu vou somar aqui, ó. 4, 8 mais 2, 10, vai 1. 1 e 3, 4. 4 e 9, 13, vai 1. 1 e 1, 2. 2.304. Deu certo, pessoal. Então, a nossa raiz é o quê? 48. Igual a 48, a raiz quadrada. Ok? 676, pessoal. Vamos lá para o nosso parâmetro. Ó, o 600, pessoal, está em quem? Está entre 20 e 30. Não é, ó?
Porque, ó, 600 está entre 400 e 900. Então, a raiz de 600 está entre o 21 e o 29. Mas termina em 6, pessoal. Qual é o número da raiz quadrada que termina em 6? Ó, vou olhar aqui na minha tabela, ó. Esse termina em 6 e esse termina em 6. Então, a raiz quadrada, pessoal, ou é 24 ou é 26. Ok? Se eu fizer a multiplicação do 24, pessoal, e não der, é porque a minha raiz é 26. Ok? Vamos fazer aqui, ó. 24 vezes 24. Raiz quadrada, né? A multiplicação de dois números iguais. Então, 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. E agora, 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2, 4. 6. 17 vai 1. 576. A raiz de 576 é 24, pessoal. Mas eu não quero a raiz de 576. Eu quero a raiz de quanto? De 676. Logo, a raiz de 676 quanto é? 26, pessoal. Vamos lá. 26 vezes 26. 6 vezes 6, 36, vai 3. 2 vezes 6, 12. 3, 15. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 6, 7, 6. 676. Logo, a raiz quanto é? 26. Item C, pessoal. O item C, ele quer a raiz de 1764. 1764 está aqui, ó, entre o 40 e 50, ok? Mas termina em que? Em 4. Termina em 4. Logo, para terminar em 4, pessoal, só pode ser o quê? Se ela está entre o 40 e 50, só pode ser 48, que a gente viu que 48 não é, ou 42. Logo, quem é? Logo vai ser o 42. Ok? 1089, pessoal. 1089. O 1089 ele está entre qual parâmetro? Ele está aqui, ó, 1089, ó, entre o 30 e o 40. Certo? Terminou em 9. Terminou em 9, ele só pode ser o quê? Terminado em 3 ou terminado em 7. Então, ou ele é o 36, ou ele é o 33 para terminar em 9, ou ele é o 37. Ou ele é o 33 ou ele é o 37. Vamos fazer aqui com o 33. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 também 9. 9, 9, 9 são 18, vai 1. 9, 1, 10. 1089. Logo, 1089 quanto é? 33. 6.561. 6.561 está em que parâmetro? Veja que 70 vezes 70 é 4.900. 80 vezes 80 é 6.400. Ele quer 6.500, ó, maior do que 6.400 e menor. Logo ele está entre o 80 e o 90. Só que ele termina em 1, pessoal. Ele termina em 1. Logo ele vai ser o quê? Ele vai ser ou 81 ou 89. Ok? Ou ele é 81 ou ele é 89. Vamos ver aqui o 81. 81 vezes 81. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 8 é 8. 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 8 é 64. Baixa 1, 8, 8, 16, vai 1, 5, 6.561. Logo, é quanto? 81. 5.184, pessoal. O 5.184, ó, o 5.000 está bem aqui, ó, entre o 70 e o 80. Como ele terminou em 4, ou ele é... Ó, quais que terminam em 4? Esse e esse. Então, ó, ou ele é 70 e 2, né, terminou em 4, ou é 78.
ou é 72 ou é 78. Vamos ver aqui o 72 multiplicado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14 vai 1. 7 vezes 7, 49 e 1, 50. Baixa o 4. 4, 4 são 8. 1. 5.184. Logo, a raiz de 5.184 quanto é? 72. Ok, pessoal? Para facilitar nossas raízes quadradas, pessoal, a gente pode fazer como eu fiz aqui. Estabeleci um parâmetro. Ok? Estabeleci um parâmetro. Certo? Quando você tem números, raiz quadrada terminada em 1, de novo, só pode ser o quê? 1 ou 9. Terminou em 4, só pode ser 2 e 8. Terminou em 9, só pode ser 3 e 7. Terminou em 6, só pode ser 4 e 6. E terminou em 5, só pode ser 5. Ok? Vamos lá. Vamos lá para a nossa terceira questão, pessoal. Terceira questão, substitua a letra x pelo número racional positivo que verifica cada uma das seguintes igualdades. Quanto é a raiz de x ao quadrado é igual a 100, ó. O número x ao quadrado significa x vezes x igual a 100. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo dá 100? Logo, meu x é 10, porque 10 vezes 10 é 100, ok? Então, item B, x ao quadrado é 121. X vezes x é 121. Quanto é o x? X é igual a 11, porque 11 vezes 11 é 121. Ok? Agora, o item C, eu já tenho, pessoal, eu já tenho aqui uma fração. Certo? Eu já tenho uma fração. Quando eu tiver uma fração, ó, o x ao quadrado é igual a 1 sobre 16. Dois números multiplicados, pessoal, que dê 1 sobre 16, ok? Então, isso aqui quem é? Isso aqui é a raiz de 1 sobre a raiz de 16. A raiz de 1, pessoal, é 1. A raiz de 16 é 4. Então, o meu x quem é? X é igual a 1 quarto. Okay? O x vai ser 1 quarto. Por quê? Porque se eu pegar 1 quarto vezes 1 quarto, 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4 é 16. Ok? Logo, meu x aqui x é igual a 1 sobre 4. Ok? Vamos lá. O item D. Nosso item D. Eu tenho x, vírgula, 0,0016, pessoal. Após a vírgula, eu tenho 1 0, 2... o 1 e o 6. Tenho 4 casas decimais, pessoal. Tenho 4 casas decimais. Então, o x ao quadrado vai ser o quê? Escreve meu número, 16, dividido por... Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Eu tenho 4. Então, vai ser quantos zeros? 4. Ok? Então, meu x ao quadrado é isso aqui. Então, meu x vai ser quem? O meu x vai ser a raiz quadrada, quem? De 16... sobre a raiz quadrada de 10.000. Ok? Quanto é meu x, pessoal? A raiz quadrada de 16, quanto é? A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Vamos lá para o nosso parâmetro. Quanto é a raiz de 10.000? Ó, a raiz de 10.000 que a gente fez no nosso parâmetro é 100, pessoal. 100 vezes 100 é 10.000. Ok? 100 vezes 100 é 10.000. Vamos lá. Então, a raiz de 10.000 é 100. Então, ó, posso deixar dessa maneira, eu posso transformar isso aqui, esse 4 sobre 100, em decimal, pessoal. Tenho 2 zeros, vou andar 2 casas decimais contando da minha esquerda para a direita, ó. Então, eu tenho 1, 2, não tem nada, eu acrescento um zero e a vírgula vai ficar bem aqui. Então, meu x pode ser 4 sobre 100, ou em decimal pode ser 0,04. Ó. Após a vírgula eu andei 2 casas decimais, não eram 4. Andei, ficou aqui, andei mais 1, não tem nada, eu acrescento um zero. Então 0,04. Ok? Esse era o nosso item D. Vamos para o nosso item E. O item E, o x vezes x é igual a quem? A 25. Qual é o número que eu multiplico para dar 25?
Então, meu x vai ser igual a 5. 5 vezes 5 é 25. Ok? Item F. X ao quadrado é raiz de 36 sobre raiz de 39. Meu x ao quadrado é quem? Raiz de 36 sobre raiz de 49. Eu só fiz separar aqui a minha fração da raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Pessoal, qual é o número que eu multiplico para dar 36? É o nosso parâmetro lá. É o 6. Raiz de 36 é 6. E raiz de 49? 7. 6 sobre 7. Ok? Esse é o nosso valor do x, do nosso item F. Vamos lá. Quarta questão. Sabe-se que A é igual a raiz de 121, raiz de 121, dividido por raiz de 196. Ok? Qual o valor do número A? A é igual a raiz de 121 dividido por 196. Posso dividir essas raízes. Aqui é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Ok? Pronto. A raiz de 121, pessoal, a gente já fez no exercício anterior. O item B da terceira questão é quem? 11. Ok? É 11. E a raiz de 196, pessoal, é 14. Só vocês pegar e fazer 14 vezes 14 que você vai obter 196, ó. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. 6, 9, 1. 196. É a raiz de 14. Ok? Isso era a nossa quarta questão. Vamos para a quinta. Nossa quinta questão, se x, se x representa a raiz quadrada do número, vamos escrever, x é igual a raiz quadrada de quem? De 64 sobre 225. Qual é o valor de x? Aí quer saber o valor dessa raiz aqui. Raiz da fração é igual a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Pessoal, terminou em 25, só pode ser o que, pessoal? O número só pode ser 5. Raiz de 64 eu já sei, pelo nosso parâmetro é 8. Ok? Agora 225. Vamos olhar lá o nosso parâmetro, pessoal. 225 está entre 100 e 400, não é isso? Então, mas para terminar em 5 tem que ser, os dois tem que ter. Do 10 ao 20, qual o único número que termina em 5 é o 15. Então, logo, a raiz de 225 é quanto? 15. Ok? Essa era a nossa quinta questão. Vamos para a sexta. Calcule o valor das expressões. A sexta questão. Calcule o valor das expressões. Raiz de 16 sobre 9. Item A. Raiz de 16, posso dividir assim, por raiz de 9. Raiz de 16 é 4, a raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 16 sobre 9, quanto é? 4 terços. Vamos logo pegar carona no item D, raiz de 1 quarto. Isso aqui é raiz de 1 sobre raiz de 4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Logo, 1 meio. Posso deixar assim ou dividir. 1 dividido para 2 dá 0,5. Ok? Vamos lá para o nosso item B. O item B da sexta questão. Vamos lá. Raiz de 0,25, pessoal. Raiz de 0,25. Como está em forma aqui de decimal, eu posso transformar em fração para facilitar. Então, vai ficar raiz de 25. Escrevo o meu número dividido por 1 e acrescento quantos zeros for o número de casas decimais após a vírgula. Eu tenho o 2 e o 5. Eu tenho 2 casas decimais. Então, são 2 zeros. Ok? Isso aqui, raiz da fração, é raiz do numerador dividido por raiz do denominador. Raiz de 25 a gente sabe que é 5 e raiz de 100 a gente sabe que é 10.
Logo, nosso item B é 5 sobre 10 ou 0,5. Ok? Por que 0,5? Quando eu estou dividindo por 10, eu só ando casas decimais. Como aqui é um zero, é uma casa decimal, da direita para a esquerda. Então, andei uma, a minha vírgula ficou aqui. Então, eu acrescento só o zero. Certo? Vamos para o nosso item C. O item C, ele diz que o C, a raiz de 25 sobre raiz de 36. Isso aqui é quem? A raiz do numerador sobre a raiz do denominador. Raiz de 25, 5. Raiz de 36, 6. Então, aqui a divisão não é exata, então vai ficar só assim mesmo. 5 sobre 6, o item C. Ok? O item D a gente já fez, vamos para o E. Raiz de 49 sobre 100. Isso aqui é raiz de 49 dividido por raiz de 100. Raiz de 49 é 7, raiz de 100 é 10. Assim ou 0,7. E a F? 1,96, pessoal. 1 raiz de 1,96. Isso aqui é quem? Tenho duas casas decimais após a vírgula, então eu escrevo meu número, 196, dividido por 1, e após a vírgula, 20, porque eu tenho duas casas decimais. Ok? Então eu quero saber quanto é a raiz desse número aqui. Raiz da fração é raiz de quem? Raiz do numerador, 196, dividido por raiz do denominador, por 100. A raiz de 100 é de 196, a gente fez, é 14. Posso simplificar ou, como eu estou dividindo por 10, ando só uma casa decimal, 1,4. Ó, 1,4. Ok? Essa era a nossa sexta questão. A sétima, ele pede para a gente calcular o valor das expressões. Ok? E eu tenho várias raízes aqui, ó. Certo? Primeiro eu tenho que saber quanto é a raiz de 441, a raiz de 256 e a raiz de 900. Pelo nosso parâmetro, a gente já conhece quem? A raiz de 900, que é 30. Ok? Então vamos lá. Pessoal, ó, para terminar em 1, só pode ser o quê? A raiz de 400. Vamos primeiro o parâmetro. 441 está entre 20 e 30. 441 está entre 400 e 900. Então, ou ela é 21 ou ela é 29. Ok? Então, 21 vezes 21. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 1, 4, 4. Então, a gente já sabe que a raiz de 441 é o que? 21. Eu tenho aqui 21 mais. Agora eu tenho que saber quanto é a raiz de 256, pessoal. 256 está entre quem? Entre 100 e 400. Logo, ela tem que terminar em quem? Termina em 6, então só pode ser o quê? 14 ou 16. Vamos fazer o 14, se não for o 14 é o 16. 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 1 é 1. 6, 9, 1, 9 meia. Pronto. A 256 não é 14. Porque 14, a raiz de 196 é 14. Então, 256 só pode ser o quê? 16. Logo, eu tenho que aqui vale 16, a raiz de 256. Logo, a raiz de 441 é 21, a raiz de 256 é 16, menos a raiz de 900 é 30. 21, pessoal, mais 16 dá 37, menos 30. Isso aqui é igual a 7. Ok? Isso é o item A da sétima questão. Vamos para o item B. Vamos para o item B, pessoal. O item B diz o seguinte: é 1 meio mais raiz de 16. Item B, ó. 1 meio mais raiz de 16
16 nonos. Isso aqui é quem, pessoal? Isso aqui é a raiz de 16 sobre a raiz de 9. Menos raiz de 25 sobre 36. Isso aqui é a raiz de 25 sobre a raiz de 36. Só fiz dividir as raízes. Então, eu tenho 1 meio mais... Quanto é a raiz de 16? É 4. Raiz de 9? 3. Menos raiz de 25 é 5. Raiz de 36 é 6. Ok? Fiquei o que, pessoal? Ó, soma o que de fração, de denominadores, o que? Diferente. Temos que tirar o MMC, ó. De 2, de 3 e de 6. Por 2, aqui dá 1. O 3 não dá, eu repito. O 6 dá 3. E agora por 3, dá 1, 1 e 1. O MMC é quem? 2 vezes 3, que é 6. Veja que o meu MC é 6. Todo mundo aqui vai ficar 6. Veja, essa não mudou, meu denominador continua. Certo? Essa aqui de 3 passou para 6, foi multiplicado por 2. Se eu multiplicar por 2 embaixo, ó, 3 vezes 2 deu 6, eu tenho que multiplicar em cima também. 2 vezes 4, 8. Veja que o 2 passou de 2 para 6. Foi multiplicado por 3. Ó. 2 vezes 3, 6. Se ele foi multiplicado por 3 embaixo, ele tem que ser multiplicado por 3 também em cima. 3 vezes 1, 3. Ok? Então, ó, denominadores, pessoal, iguais. Tenho denominadores iguais. O que é que eu faço? Repito o meu denominador e faço a operação. Ó. 3 mais 8, 11. 11 tiro 5, fico com 6. 6 dividido por 6 é 1. Esse é o nosso item B da nossa 7ª questão. Vamos para a 8ª. Pessoal, ó, a 8ª eu tenho qual a raiz quadrada exata de cada um dos seguintes números a seguir. Eu tenho 8 decimais, que para facilitar eu vou ter que transformar ele em fração. Ok? Vou ter que transformar ele em fração para facilitar os nossos cálculos. Ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho, após a vírgula, o nosso item A. Quantas casas? Após a vírgula, 2. Então vai ser dividido por quem? 2, 2, 5. Repeti o número de cima, sem a vírgula. E agora eu vou dividir por 1. Após a vírgula eu tenho o 2 e o 5, duas casas decimais. Então vai ser o que? 2, 0. Ok? Pronto. O nosso item B também é da mesma maneira, ó. Item B é 12,96. Após a vírgula, duas casas. Então vai ficar 12,96 sobre 100. Item C, eu estou só transformando em fração, pessoal. 30,25 é 30,25. Após a vírgula é só duas casas decimais. Se é duas casas, é só sobre 100. E o item D, 29,16 também sobre 100. Agora o item E, pessoal, eu já não tenho só duas casas decimais, eu tenho o que? 4, ó, 0, 7, 8, tenho 4. O que é que eu faço? Escreva o número 784. Como eu tenho 4, então vai ser o que? 4 zeros, ok? O F também do mesmo jeito, 1024 dividido por, após a vírgula, 4 casas decimais, 4 zeros. Item G, 729, 4 zeros. E o H também 324 sobre 4 zeros. Ok? Note lá no nosso parâmetro, quanto é a raiz de 100? Ó, raiz de 100 quanto é? 10. Raiz de 10.000, que eu tenho 10.000, 4 zero é 100. Pronto. Agora a gente vai atrás das raízes de quem? De 1.225. Pessoal, pelo parâmetro, o 1.225 está entre o quê? Está entre o 30 e o 40. Como termina em 5, pessoal, só pode ser o 35, ok?
Então, a raiz de 1.225, quanto é? 35. Raiz de 100, 10. Ok? Posso dividir isso aqui? Posso. Como é um zero, uma casa decimal, 3,5. Ok? Item B, raiz de 1.296. Ó, 1.296 sobre a raiz de 100, pessoal. Note que eu estou tirando a raiz, pessoal. A questão não coloca raiz, mas ela cita lá que é raiz, ok? Isso tudo é raiz. Tudo é raiz quadrada. Vamos lá. Tem B. O 1.296 ele está entre o 30 e o 40, pessoal. Ele está entre o 30 e o 40. Mas termina em quê? Em 6. Pelo nosso parâmetro, para terminar em 6, só pode ser quem? O 34 ou o 36. Ok? Só pode ser o 34 ou o 36. Para terminar o quê? Em 6. Note que eu estou vendo só a minha terminação. Certo? Logo, pessoal, ó, 36 vezes 36 vai dar o quê? 1.296. Logo, aqui é 36 e aqui é o quê? 10. A raiz de 100 é 10. Posso 3,6. Ok? Vamos lá. 3.025. 3.025 está entre o 25 e o 36, está entre o 50 e o 60. Como termina em 25, pessoal, só pode ser o quê? O 55. Sobre a raiz de 100 é 10. Quando eu divido por 10, eu só ando uma casa decimal. Então, é 5,5. Ok? 2.916. Pelo parâmetro. Onde é que está localizado 2.916? Está entre o 50 e o 60. Mas o 2.916 termina em 6. Se ele termina em 6, ele só pode ser o 54 ou o 56. Logo, como ele está próximo, ó, e o 55 passa, logo ele é o 54. Porque o 56 ele vai passar de 3.000. Aqui só é 2.000. Okay? Se o 55 já é 3.000, ó, logo ele tem que ser menor. Então é o 54. E a raiz de 100 é 10. Logo, 5,4. Ok? Vamos para o item E. Eu já sei que a raiz de 10.000, pessoal, é 100. Ok? A raiz de 10.000 é 100. O 784, ó, pelo parâmetro 784, ó, tá aqui no meio do 900 e do 1.600. Logo, ele está entre 30 e o 40. Como ele termina em 4, ele só pode ser o quê? Terminou em 4. Terminou em 4. Só pode ser o 32 ou o 38. Ok? Setecentos ele está aqui, ó. Ou ele é o 22 ou ele é o 28. Logo, pelo cálculo, ele é o 28. Certo? Só fazer 28 vezes 28 que você tem 784. Como eu estou dividindo por 100, duas casas decimais, então eu vou andar uma, duas, a vírgula vai ficar bem aqui na frente do 2, então vai ficar 0,28. Ok? Esse é o nosso item E. Vamos para o F. 1024. 1024, pessoal, está onde? O 1024 está entre o 30 e o 40. Está entre o 30 e o 40. Para terminar em 4, só pode ser o quê? 32 ou o 38. Logo, você fazendo aí, você vai ver que é o 32. Dividido por raiz de 10.000 é 100. 2 zeros, duas casas decimais. Então, vai ficar 0,32. Após a vírgula, duas casas decimais, porque eu tenho 2 0. 729, pessoal. Ó, note que o 729 é um pouco menor do que o 784.
729 está entre, aqui ó, entre o 20 e o 30. Terminou em 9, pessoal, para terminar em 9 só pode ser o que? 27 ou 23, ok? Logo, se ele é menor um pouco do que o 729, logo ele vai ser o 27 sobre 100. Duas casas decimais, 0,27. E por último aqui o 324. 324 está entre o 10 e o 20. Está entre o 10 e o 20, ok? O 324, o 20, pessoal, é perto aqui do 400. O 20 é 400 e o 329 é perto do 20, ok? Logo, como termina em 4, ó, terminação 4, só pode ser quem? O 22 ou 28, perdão, o 12 ou 18. Logo, 324 vai ser quem? 18, dividido por 100. 2 zeros, duas casas decimais, 0,18, ok? Esse era a nossa oitava questão, pessoal. Essa era a nossa oitava questão. Vamos para a nona questão. Qual desses números é igual à raiz de 0,64? Quais desses números é igual? Ele quer a raiz de 0,64. Veja que após a vírgula eu tenho 4 casas decimais. Então, vamos lá. Então, raiz de quem? De 64, vou transformar numa fração, 10.000. Após a vírgula, 4 casas decimais, 4, 0. Vamos lá. Isso aqui é quem? A raiz de 64 sobre a raiz de 10.000. A raiz de 64 é 8. E a raiz de 10.000, pessoal, é 100. Ok? Veja que se eu dividir é duas... Ó, 8 dividido por 100 eu posso dizer que é 0,08. Só que eu não tenho nenhuma das opções aí, ó. Tem a opção A, 1/8, 8 décimos, 2 quintos, 1 sobre 80 e 2 sobre 25. Não tem. O que foi que ele fez aqui? Ele apenas simplificou. Ok? Aqui está correto, mas ele quer de outra forma. Só uma simplificada. Vamos simplificar o 8. O que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo para não alterar meu número. Se eu multiplico em cima e multiplico embaixo pelo mesmo número, não altera. Se eu divido em cima e divido embaixo pelo mesmo número, não altera. Então, o 8 eu posso dividir, pessoal, por 4. Ou por 2. Por 2. Em cima vai ficar 4, embaixo vai ficar 50. Dividir por 2, ó. 8 dividido por 2, a metade de 8 é 4, metade de 100 é 50. Vou dividir novamente por 2. O 4 dá 2 e o 50 dá 25. Veja que agora eu já tenho uma resposta. O nosso item é 2 sobre 25. Se eu dividir 2 sobre 25, eu vou obter 0,8. Ok? 0,08. O nosso item B, ó, tem 8 sobre 10. Como é só um zero, é uma casa, então é 0,8. É diferente. 0,8 de 0,08. Ok? Vamos lá. 10ª questão. O número é expresso por A elevado a 10 vezes B elevado a 4. Qual a expressão que representa a raiz quadrada desse número? Raiz quadrada, pessoal, é quem? Raiz quadrada é um número vezes ele novo, né? Ó, raiz quadrada de A elevado a 10 vezes B elevado a 4. Ok? Isso aqui eu posso dizer que é A, o 10 eu posso dividir que é 5 vezes A elevado a 5. Quando eu multiplico potência de mesma base, o que é que eu faço? Repito a base e sumo o expoente. Eu só apenas dividi o 10, ó. Quebrei o 10 em 2, ó. O B também eu vou quebrar, ó. B2 vezes B2. Veja que eu dividi em duas partes. Ó, então eu posso agrupar assim, ó. A elevado a 5 vezes B elevado a 2 vezes A elevado a 5 vezes B elevado a 2.
Veja que são iguais, ó. Esse número é igual a esse. Isso é o que é a nossa raiz quadrada. É um número vezes ele de novo. Logo, a nossa raiz de A10, B4, quem é? É A5, B2. Ou a raiz de um expoente, é só eu dividir o meu expoente por 2. Ok? O 10 dividido por 2 vai dar 5. O 4 dividido por 2 vai dar 2. Ok? Raiz de uma potência com expoente, é só eu dividir o meu expoente por 2, ok? Essa é a nossa 10ª questão. 11ª questão, ele pede para a gente, sabe que x é 1,69 sobre 1,44 e y 0,81 dividido por 0,04, ok? Calcule o valor de x dividido por y. Primeiro vamos ajeitar quem é o x, pessoal. Ó. O x é igual a raiz 1,69, após a vírgula, duas casas decimais. Então eu tenho 169 dividido por 100. Dividido por 144 dividido por, também é 100, ó, após a vírgula, duas casas. Então vai ser 2, 0. Esse é o meu x. Divisão, o que é que eu tenho? Ó? Divisão de duas frações, o que é que eu faço? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, né? 144 sobre 100 vai ficar 100 sobre 144. Ó. Esse 100 vai embora com esse 100. Logo, meu x vai ser quem? A raiz de 169 sobre 144. E o nosso y? Vai ser a raiz de quem? 0,81, que é 81 sobre 100, dividido por 4 sobre 100. Após a vírgula, eu tenho o quê? Duas casas decimais. Se eu tenho duas casas, é 100. Então, vamos lá. Também, ó, de maneira análoga, a gente vai cortar esse 100 com esse 100 e vai ficar o quê? A raiz de 81 sobre 4. Pessoal, a raiz de uma fração, ela é igual à raiz do seu numerador com raiz do denominador. Isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 81 sobre a raiz de 4. Raiz de 81 é 9, raiz de 4 é 2. Ok? Voltando aqui, raiz de 169, 13. Raiz de 144 é 12. Pronto, aqui eu tenho uma fração. Ele quer saber quanto é x dividido por y. Quanto é x? 13 sobre 12. Quanto é y? 9 sobre 12. Então, ó, vamos ver aqui, ó, x dividido por y é igual a 13 sobre 12 dividido por 9 sobre 2. Divisão de fração. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, né? 9 sobre 2 vai ficar 2 sobre 9. Ok? E aqui vai ficar, ó, 12 é 2 vezes 6. Esse 2 vai embora com esse 2. Então vai ficar 13 sobre 6 vezes 9, 54. Então, x dividido por y dá o quê? 13 sobre 54. Ok? Vamos lá. Nossa última questão, ela diz o seguinte: classifique cada uma das afirmações como verdadeira ou falsa. E tem a raiz quadrada de um número racional positivo sempre é exata. Raiz quadrada de um número racional positivo, pessoal, sempre é exata. Essa afirmação é o que? Falsa. Ok? Posso ter a raiz de 3, ela não é exata, ela é aproximada. Raiz de 3. Raiz quadrada de um número racional positivo. O 3, o meio, ok? Ele não tem raiz exata. Item B, o oposto do módulo de menos 5 é a raiz quadrada exata de 25. Pessoal, a raiz quadrada exata de 25 é 5. Ok, mas o oposto do módulo de menos 5. O oposto do módulo de menos 5. Pessoal, ó, se eu tenho menos 5, quem é o oposto do módulo? O oposto é 5. E o módulo de 5 é menos 5.
O módulo de menos 5 é 5 e o oposto é menos 5. Não existe raiz quadrada com um número negativo. Ok? Certo? Então o item B também é falso. Item C. O número do 25.000 tem raiz quadrada exata. Certo? O número 25.000 tem raiz quadrada exata. Pelo nosso parâmetro. Lembra do nosso parâmetro, pessoal? Ó. Eu tenho 50 vezes 50 dá 2.500. Agora vamos colocar 500 vezes 500. 500 vezes 500. O que é que eu faço? Esses dois zeros eu não mexo, pessoal. Só vou multiplicar 5 vezes 5. Vai dar o quê? 25. Vou acrescentar quantos zeros? Ó, 2 daqui e 2. Vou acrescentar 4 zeros. 2, 4. Então, dividido dá 250.000. Então, ele diz que o número 250.000 tem raiz quadrada exata. Está, o quê? Verdadeiro. Quanto é a raiz? 500. Ok? Essa era a nossa atividade da nossa 9ª semana. Espero que todos tenham entendido. Se não, revisem o vídeo, assistam novamente e tirem suas dúvidas. Bom dia, boa semana.